Aqui nesse canal eu já fiz vários vídeos sobre a história das bandeiras paulistas. É um tema recorrente para mim, eu estou sempre pesquisando ele e eu resolvi fazer esse vídeo para contextualizar o assunto. Eu vejo muita confusão em torno dele e professores, inclusive alguns canais muito bons aqui do YouTube, costumam cometer erros ao tratar desse assunto. A própria questão, a própria forma de questionar, através de uma espécie de julgamento moral, você fazer a pergunta, os bandeirantes foram heróis ou bandidos, essa pergunta em relação a personagens da história, ela é sempre muito complicada, porque em primeiro lugar nós temos que contextualizar esses personagens dentro do seu contexto social, econômico e as dificuldades que eles enfrentavam. Então, conhecer a história das bandeiras é essencial para isso aí. Há pouco tempo, um professor aqui do YouTube falou, um professor que eu admiro muito por sinal, não vou citar o nome por causa disso, ele chegou a dizer que a visão marxista da história coloca os bandeirantes como os vilões, a espécie de genocídio dos índios. E os historiadores, até a década de 60, colocavam eles como heróis. Com exceção do Jaime Cortesão, que realmente realça muito o valor, a virtude da coragem dos bandeirantes, e realmente coloca eles como heróis, a maior parte dos historiadores que tratam do tema não fazem isso, eles contextualizam. Para entender a história das bandeiras, nós temos que entender a história do Brasil colonial como um todo. Entender que a formação do mapa do Brasil, a formação geográfica, ela se deu ao longo de, a gente pode dizer, mais de 400 anos, porque afinal de contas o mapa só se concretizou completamente, um território do Amapá e outro do Acre, graças à obra do Barão do Rio Branco no século XX. Então, e a maior parte das bandeiras se deu no século XVII. Então, o Brasil era a parte mais importante economicamente, era o Nordeste, graças aos engenhos de açúcar, e o Rio de Janeiro também era mais forte economicamente. São Paulo era uma vila, tinha poucas pessoas, era uma população menor, e muito pobre. E eles entendiam, o descimento dos índios era um recurso, que eles falavam, é um recurso econômico importante, tanto é que existe a expressão o ouro vermelho, E a outra questão é que, pelo fato do mapa do Brasil, o território ocupado, ser apenas Nordeste, Rio e São Paulo, e o conhecimento do sertão era muito pouco, Quem tinha conhecimento do território do Brasil eram os tupis, que circulavam, Tinha o famoso caminho de Pé-Biru, que é uma rede intrincada, enorme, de vários caminhos que só os índios conheciam, E a navegação dos rios também. Eles foram essenciais para a realização das bandeiras, principalmente a bandeira dos limites, onde o Raposo Tavares anda mais de 12 mil quilômetros. Mas a região sul, onde o território do Guairá, onde hoje é o Paraná, existiam ali as reduções jesuíticas dos espanhóis. E no sul também, que são no território do Tape, que são as reduções destruídas por Raposo Tavares. Então, uma questão importante para entender as bandeiras é a relação dos bandeirantes com a religião, com os jesuítas, no caso. Esse professor chegou a dizer que ele falou assim, o Raposo Tavares era um cara mau, porque tanto é que ele foi excomungado, Eu achei essa afirmação dele um pouco estranha, porque apesar de ser católico também, não acredito que esse seria um motivo para julgar ele como um cara mau, o fato dele ter sido excomungado. Por quê? A destruição das reduções não significa de forma alguma que os bandeirantes eram anticatólicos, anticlericais.
ou ateus, ou revoltados com a religião de alguma forma. Tudo indica que eles próprios eram muito religiosos. Eu vou falar isso na segunda parte do vídeo. Eu fiz um pequeno documentário que eu vou apresentar, baseado na obra Marcha para o Oeste, do Cassiano Ricardo, que um capítulo chamado Cristãmente e Bandeirantemente, estabelecendo a relação dos bandeirantes com a religião. A população paulista inteira era bastante religiosa. Então, o que acontece é o seguinte: os bandeirantes e a população paulista como um todo, eles viam essa ocupação do território pelos jesuítas espanhóis como uma espécie de ponta de lança do governo espanhol ocupando o território. Tanto é que depois das primeiras destruições de reduções jesuítas, os jesuítas portugueses fizeram vista grossa. Eles vão criticar os bandeirantes quando a coisa toma uma maior proporção. Porque quem falou na época foram somente os jesuítas. Eles tinham a palavra. Existe uma coleção de textos chamada De Angelis, que é o Jaime Cortesão. Ele faz uma reunião desses documentos e é a única testemunha escrita da época, é uma peça retórica, panfletária, que chegou até o Papa, e onde os bandeirantes são pintados, né, são descritos da pior forma possível, como selvagens, brutais, que chegaram lá e destruíram as reduções. Os bandeirantes, como eu disse, não escreveram, não teve uma espécie de devido processo legal na época. Eles não tiveram a sua defesa e até hoje não existe documentação sobre isso. Mas, estudando aos poucos, os historiadores, e o Jaime Cortesão é um dos que melhor contextualiza essa questão, eles explicam que os padres jesuítas também formavam uma espécie de pequeno exército com esses índios. No sul, a maior parte deles eram guaranis, que já eram rivais dos tupis. Então foi uma espécie de rivalidade luso-tupi contra a espanhol-guarani. E esses índios, depois da primeira destruição do Guará, no Tapino, onde hoje é Rio Grande do Sul, esses índios estavam armados e treinados pelos padres, que reagiram à invasão. Então, assim, foi uma guerra de parte a parte. Não tem, nesse sentido, não existe aí colocar um como mocinho, outro como bandido, e não houve heróis nesse sentido. Então, levando em consideração que as tribos indígenas no Brasil já viviam em grande rivalidade e que muitos tupis se aliaram aos luso-brasileiros, bandeirantes, e os guaranis aos jesuítas, é como se a rivalidade entre os indígenas tivesse continuado em relação à destruição da redução do TAP, que foi a que gerou mais repercussão, inclusive na Espanha e até no Vaticano, em Roma. Então, levando isso em consideração, isso é uma questão importante a ser levada em consideração, essa rivalidade indígena. A outra questão que eu gostaria de colocar aqui é a rivalidade, às vezes, dentro das próprias ordens, das ordens religiosas. Quando os jesuítas são expulsos por toda a população de São Paulo, por eles não concordarem com certas práticas, no ano de 1640, os franciscanos ficaram ao lado dos paulistas contra os jesuítas. E é interessante notar que na história dos portugueses e espanhóis no Japão, acontece mais ou menos a mesma coisa. O fato da catequização no Japão não ter sido bem sucedida não se deve exatamente a essa rivalidade. Foi por conta do governo Tokugawa, foi uma espécie de governo ditatorial, exercida pelos samurais no Japão durante mais de 200 anos, em que o país ficou fechado para os estrangeiros, com exceção da Holanda. Mas a gente observa isso.
a rivalidade entre a ordem dos franciscanos e a ordem dos jesuítas no Japão, que fica muito claro em um romance histórico de um escritor japonês católico, o livro chamado Samurai, do escritor Shosaku Endo. Ele coloca muito claramente isso. Se eu não me engano, o personagem principal é um padre espanhol franciscano e mostra essa rivalidade. Eles queriam exercer e ter o maior domínio na catequização, eles queriam ser responsáveis. E aí entra os jesuítas e acontece uma espécie de confusão entre eles. Esse livro aqui, O Samurai, é um romance histórico, mas isso está na historiografia, né? Consta dos livros de história também. Esse aqui, por exemplo, do Jonathan Clements, ele vai falar a mesma coisa. E aqui no Brasil não foi diferente. Houve certa rivalidade, apesar que houve também existe a importância muito grande na formação geográfica histórica do Brasil dessas ordens. No Alto Amazonas, por exemplo, a historiografia registra, né, a ordem dos mercedários, capuchinhos, dos franciscanos, dos jesuítas, que foi muito importante. Muitos desses padres acompanhavam os bandeirantes. Então, essa é uma outra prova de que não existe essa divisão entre bandeirante e religioso. A outra questão que eu queria colocar, né, quando se alega, por exemplo, que Raposo Tavares era mau porque ele foi excomungado. A outra questão é o seguinte: eu vou fazer uma analogia aqui que a princípio vai parecer absurda, mas que vai dar uma noção mais ampla dessa questão, que seria a comparação entre as bandeiras e as cruzadas na Idade Média. Porque as cruzadas, na época delas, existia uma unidade profunda entre os países. Essa unidade se devia à religião, à Igreja Católica. Por exemplo, o historiador francês José-François Michaud, no livro História das Cruzadas, ele coloca isso muito claramente, como que mesmo não entendendo as línguas uns dos outros, os vários soldados cruzados, às vezes em acampamentos muito próximos uns dos outros, ali tinha ingleses, portugueses, bascos, alemães, franceses. A geografia não permite, às vezes, usar esses termos exatamente porque ainda não tinha os estados nacionais. Mas pessoas dessas regiões, onde hoje a gente conhece como França, Alemanha, Itália, estavam ali reunidas, e mesmo que eles não tivessem capacidade de se comunicar pela barreira da linguagem, é fato que existia um sentimento comum, uma camaradagem. E ao tratar das bandeiras, a gente está falando de século XVII. Então, passada a formação dos Estados Nacionais e a competição entre os Estados, principalmente após o advento do protestantismo, né, em que a rivalidade de Inglaterra e Holanda com Portugal e Espanha é maior ainda, mas mesmo entre Espanha e Portugal, países católicos, essa rivalidade é visível. Isso é até uma questão óbvia da história, mas é importante realçar para entender melhor. Porque as acusações que pesam contra os bandeirantes, principalmente Raposo Tavares, foi feita por jesuítas espanhóis, não portugueses. Depois que o caso ganha muita repercussão, um padre como Antônio Vieira, por exemplo, vai falar também dos bandeirantes, vai falar mal deles, porque a documentação escrita principalmente pelo padre Montoya, padre jesuíta, ela chega às mãos dos brasileiros também. Eles se assustam com aquilo, porque a descrição dos bandeirantes é a pior possível, né? De pessoas bárbaras, selvagens, né? Os tupis, luso-tupis, como eles diziam, né? Então, existe essa questão da geopolítica da época, que é necessário entender. Se você não entende esse contexto, se você não entende a geopolítica da época. E em relação à religião, existe essa questão, né? Os padres portugueses, luso-brasileiros, durante a maior parte do tempo, fizeram vista grossa para a ação dos bandeirantes, porque todos na época sabiam que
ocupação de território pelos padres jesuítas era uma espécie de ponta de lança o princípio da ocupação futura, possível ocupação futura pelos espanhóis. E na época, o conde de Monsanto, por exemplo, né, fazia parte da aristocracia paulista da época, ele alegava que o território dele, de posse privada, ia até Santa Catarina. E esses espanhóis, da redução de Guará, ficavam onde hoje é o estado do Paraná. Então, e o pai, o Fernão Tavares, pai do Raposo Tavares, prestava serviço para esse conde de Monsanto. Então, o Raposo Tavares, ele recebe uma espécie de respaldo do conde de Monsanto. E é óbvio que a atividade dos bandeirantes favoreceu enormemente a coroa portuguesa. Eles queriam encontrar ouro, eles queriam encontrar ouro, achavam que iam encontrar inclusive no Amazonas. Isso não foi realizado. Na época, o empreendimento, a bandeira dos limites, a maior bandeira de todas, foi tomada como uma espécie de fracasso, porque ele não conseguiu encontrar ouro, mas futuramente o Raposo Tavares passa a ser reconhecido como um dos agentes principais na formação geográfica do Brasil. Então foi mal sucedido por um lado, muito bem sucedido por outro. Isso favoreceu muitas pessoas. Então, mesmo à época, nem todos tinham uma imagem negativa dele. Desse vídeo eu fiz um pequeno documentário baseado na obra Marcha para o Oeste, do poeta e historiador Cassiano Ricardo, com base no capítulo chamado Cristãmente e Bandeirantemente, onde ele aborda as relações dos paulistas com a religião cristã à época. Historiadores de renome costumam, sem maior exame dos fatos, dizer que não valia a pena pertencer ao Brasil tanta terra se essa aquisição custou o sacrifício das populações indígenas, atacadas pelo bandeirismo chamado da caça ao índio. Há bandeiras e bandeiras, pondera o historiador Capistrano de Abreu. O maior delator do bandeirante sempre foi o jesuíta, dadas as ocorrências históricas, que levaram os paulistas a expulsá-los do Planalto e a destruir as reduções jesuíticas do Sul, na luta expansionista do século XVII. A ação escravista da bandeira foi reprimida até certo ponto, por provedores de índios e principalmente por jesuítas. É inegável o êxito das missões no recôncavo baiano, que os padres levaram a efeito com extraordinária abnegação. A ação missionária desenvolvida no Amazonas é, por certo, a mais bela página que eles escreveram na formação do Brasil. Mas percorrer o território nas longas jornadas das bandeiras era impossível sem o índio, porque bandeirar já era costume indígena. Então, paulistas alegavam que a conquista dos índios não se fazia sem um alto preço. Custava sofrimentos de todo tipo uma entrada daquelas contra as quais o padre fazia oposição. Mas o jesuíta luso-brasileiro, em vários momentos, se deu muito bem com os bandeirantes, porque precisaram um do outro. Como veremos, o espiritual e o temporal entram em um acordo. Para dar uma amostra do quão ambíguas foram as relações entre colonos e jesuítas, cito o texto de Cassiano Ricardo. Tornam-se comuns, portanto, a briga e os entretons de camaradagem entre o bandeirante e o jesuíta. Ora é o bandeirante expulsando o jesuíta, ora são os franciscanos, muito mais compreensivos, que tomam o partido do bandeirante contra os próprios jesuítas. É Manuel Preto, protetor dos beneditinos e, ao mesmo tempo, autor do assalto às reduções jesuíticas do Sul. É Fernão Dias Pais fazendo grandes doações à Ordem de São Bento, interferindo em favor dos padres depois da expulsão e assaltando a redução jesuítica do Ibicuí. É o próprio Domingos Jorge Velho doando em testamento 30 das suas fazendas de criar em favor dos jesuítas do Colégio da Bahia. E para completar este quadro contraditório, mas perfeitamente compreensível, é o padre fazendo-se chefe de bandeira e calçando botas para entrar no mato. É Leonardo Nunes ou é Pedro Correia, também jesuítas, que saem no encalço do Carijó. É o vigário João Álvares, com a sua bandeira de negros e de tupis varando o mato.
é Mateus Nunes de Siqueira, outro padre que fez época metido nas botas altas de rompe-mundo. São padres da companhia que querem caçar esmeraldas, numa excursão do missionário Inácio de Sequeira, em 1634. O padre Serafim Leite, em sua grande obra, cita muitos casos de jesuítas se metendo no mato. Em 1721 e 22, são os padres Jerônimo da Gama e Manuel da Mota que vão ao Tocantins. Não se pode dizer que se trata de bandeirantes, são penetradores ou penetras religiosos, devotados ao seu mister. Bandeirantes, no verdadeiro sentido da palavra, é que não, mas não se lhes pode obscurecer o papel que representam na marcha para o oeste. Outro aspecto da influência do cristianismo na bandeira, que de certo é inegável, está no fato de todo bandeirante levar o capelão para ali descarregar a consciência em pleno mataréu, ou em vésperas de algum combate. Precisava o bandeirante de alguém que lhe passasse esponjas na alma e recorria ao capelão. No fundo dessa rudeza, os homens do sertão estavam certos. O amor cristão não será só o amor dos pobres, mas principalmente o amor dos pecadores, pois estes são os que mais precisam do remédio espiritual. E como diz o próprio Cassiano Ricardo, fossem suprimidos os crimes que explicam a origem de todas as pátrias, e estas só existiriam no reino do céu. As pátrias não se formam sem dor, sem ação, sem sangue. Daí a razão pela qual Bandeirante nunca dispensou o padre. O chefe de bandeira, Varão do Sertão, leva a semente do cristianismo em todas as direções. No final das contas, quem reconduziu os jesuítas ao Planalto depois da expulsão? Fernão Dias Pais, o grande desbravador, que se fizera o maior inimigo deles. Quase sempre a fundação de um curral é o sinal da posse deixado pela bandeira na terra que vai conquistando. Mas a bandeira planta um povoado por dois atos iniciais, o curral e a ermida. Parece que até nisto revela o seu sentido cristão, pois o menino Deus nasceu entre bois. Curral e cristianismo andam juntos, quer no Natal agreste e comovente, quer nas imagens da igreja que sempre comparou seus fiéis a ovelhas, e a sua sede ao curral dos fiéis, quer no costume bandeirante de começar toda a povoação por uma ermida e um curral. Nossa Senhora dos Bandeirantes deixou seu nome de norte a sul, num rosário de 600 povoações, que ainda hoje marcam o caminho por onde andaram os caçadores de léguas. O objetivo da catequese é incluído em toda e qualquer bandeira. Para isso levava cada expedição 1, 2 ou mais sacerdotes. Estes, além de ministrar sacramentos aos cristãos da leva expedicionária, seriam encarregados de conseguir dos índios, com os quais se entendesse a bandeira, que abraçassem com mais fervor e eficácia a Santa Fé. Conclui Cassiano Ricardo que a falta de prazo para conquistar espaço nem sempre admitia conciliação com o tempo. A bota do bandeirante falava ao espaço, a cruz do jesuíta falava ao tempo. A distância exalta a imaginação e o tempo conduz à reflexão. O bandeirismo é obra de imaginação e não de reflexão. As cogitações espirituais não acodem sempre às correrias dos desbravadores. Se estas tivessem que pedir licença àquelas, o bandeirismo não se teria realizado.